Daniel fica logo depois de Ezequiel, depois de Jeremias. Todos conseguiram achar? Vamos ler lá no versículo 11, diz assim: e que todos aqueles que não se prostrassem e não adorassem seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prostraram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhe disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não se prostraram, não prestaram culto aos meus deuses, nem adoraram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrarão-se e adorarão a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha ardente. E quem é, ó Deus, que poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisa nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. E ordenou-se que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Amém? Podem sentar. Essa passagem conta de 3 jovens. A Bíblia diz que durante o período em que a Babilônia se tornou um império muito grande, ele levou cativo algumas pessoas de Israel, principalmente da tribo de Judá, que fazia parte de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram seus nomes trocados. O que é mais interessante é que Daniel, ele era, além de ser jovem, ele liderava aquele grupo. Foram vários judeus que foram exilados, mas foram poucos aqueles que mantiveram a sua conduta como homens de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego resolveram não se corromper. Primeiro passo, eles se purificaram. Tinha um banquete para eles se alimentarem, mas eles preferiram não comer. Aquela comida era sacrificada. Era sacrificada aos deuses, era oferecida. Então, se eles comessem daquilo, eles iriam estar se corrompendo. E como outras pessoas daquela tribo que foi exilada para a Babilônia, somente 4 homens de Deus resolveram não se corromper. E a gente sabe que quando a gente resolve se santificar, resolve não se corromper, alguma coisa vai acontecer com a gente. Não é verdade? Alguém vai se levantar contra a gente. E foi o que aconteceu. A gente vê que aconteceu primeiro com Sadraque, Mesaque e Abednego no capítulo 3 e aconteceu a mesma coisa no capítulo 6 com Daniel, quando foi jogado na cova dos leões. Foram homens que resolveram se separar. O que é mais interessante era o que fazia aqueles homens ser jogados à fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que logo pela manhã eles tinham que ir lá se prostrar aquele Deus de ouro, aquele, entre aspas, Deus que não era. O ego de Nabucodonosor era tão grande que ele construiu uma imagem dele mesmo que fosse adorada. Só que aqueles 3 homens resolveram não adorar aquela imagem. Aí eu penso o seguinte: por que eles foram atingidos? Por que eles chegaram até eles e descobriram que eles não estavam adorando? E aí Deus me deu. Logo pela manhã, os judeus tinham a tradição de orar. Eles oravam 3 vezes ao dia. Logo cedo, a meio-dia e antes de escurecer às 6 horas. Enquanto as outras pessoas resolveram se corromper para conseguir algum trabalho de excelência depois, conseguir algum cargo, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam no seu quarto orando. Eles não queriam se corromper. Eles queriam ser um povo separado. Isso me lembra quando Daniel ia até o seu quarto, abria a porta da sua casa, e ele via o templo e falava: eu posso não estar no templo hoje adorando, mas o meu pensamento está lá. E o que é mais bonito hoje a gente tem livre-arbítrio para estar aqui no templo. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram obrigados a ir para a Babilônia. E o que é mais bonito também, me lembra Moisés, depois de um certo tempo no Egito, Arão. Eles tiveram que ir para lá, mas a corrupção daquele lugar não foi até o coração deles.
Deus pode te enviar para qualquer lugar, mas você tem que ser a luz. Você não pode deixar a corrupção, aquele ambiente entrar no seu coração e você se achar naquele lugar. E essa foi a prova de fé. E o que eu acho mais bonito é que eles não, mesmo tendo sido jogados lá, tendo sido jogados na fornalha, eles a todo momento acreditaram que Deus podia livrar. E mesmo se não livrasse, Deus continuaria sendo Deus. Eu acho muito bonito isso. E quando eles foram jogados dentro daquela fornalha, eles começaram a jogar mais fogo, mais fogo, mais fogo. Diz que era 7 vezes mais do que o de costume, a ponto dos soldados chegarem até lá e se queimaram, morreram. Mas o rei começava a olhar aquilo ali e falar: não é possível, eu não joguei 3, por que eu estou vendo 4 agora? Eu joguei 3 na fornalha, os meus soldados vão até aquele lugar jogar mais fogo e morrem, só de chegar perto, e os 3 não. A Bíblia diz que nem o fio de cabelo dele se queimou. E quando eles olhavam, eles viam 4. Quem é o 4º homem da fornalha? Será também o 4º homem que habita na sua casa, habita na sua vida? Porque na minha vida, o 4º homem da fornalha habita. Aí, pastor, olha só, na aula, a gente está falando sobre isso, e a obreira Abel falou uma coisa muito interessante. Ela falou: eu não vejo como o 4º homem da fornalha. Eu falei: por quê? Porque antes mesmo de ser jogado lá, o homem já estava ali. Ou seja, ele é o primeiro. Ele é o primeiro da nossa vida. Antes mesmo da gente chegar até o tempo, o 4º homem já estava aqui. Antes mesmo da gente pensar em vir aqui na frente e aceitar o 4º homem, ele já estava aqui. O que eu acho mais bonito de tudo, terminou, é que logo que aconteceu isso, o rei, com aquele ego todo dele de querer ser adorado, teve que fazer um decreto. E no decreto diz: não existe Deus como Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É o dia que o seu familiar pediu oração para você ser curado e falar: não existe Deus como Deus do presbítero Luiz. Quando alguém no seu trabalho que te desafia, fala assim: ó, vou jogar alguma coisa para ele, vou chamar ele para o churrasco, vai que ele beba uma cervejinha, alguma coisa, né? Mas não, você não se corrompe. E você ora para ele e vai falar: pô, não existe Deus como dele. Como é que pode? Antes ele era uma pessoa, hoje ele é outra. Antes ele frequentava lugares horríveis, hoje ele está na casa do Senhor, está buscando a Deus, está vendo obras e maravilhas na mão dele. E é assim que Deus quer como a gente, que a gente seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode colocar uma mesa perante a você, cheio de coisas para você se corromper. Pode colocar no melhor lugar para que você se corrompa. Mas não, que você seja a exceção. De todos aqueles jovens que foram enviados da tribo de Judá, os mais conhecidos foram 4. Vocês acham mesmo que foram 4? Se houve um grande exílio? Não. Mas 4 resolveram não se corromper. E os 4 nomes estão aqui na história. Que a sua vida seja marcada na história. Agradeço a minha oportunidade.